Me perdoa, rapaziada, mas hoje não tem jeito. Hoje a gente vai precisar analisar a tabela, hoje a gente vai precisar analisar os próximos confrontos, hoje a gente vai analisar coisa pra caramba. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Preciso muito desse detalhe, que vocês me ajudem a crescer cada vez mais o canal. Pense em se tornar membro do canal, me ajuda demais. Então eu tô com vocês nesse sentido. Então já vou trazer a tabela pra gente trazer alguns pontos aqui, tá? E o primeiro desses pontos que eu quero trazer é em relação aos confrontos diretos. O Atlético ele ainda tem 3 confrontos diretos muito importantes: Remo, Goiás, Coritiba. E por que eu marquei com essa bolinha meio branca, meio vermelha nesses confrontos? Porque são jogos fora de casa. E o Atlético ele entra num cenário no campeonato que jogar fora de casa não é uma má notícia. Jogar fora de casa pro Atlético ao longo dessa reta final, muito pelo contrário. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acredito que o Atlético ele tem mais a desempenhar fora de casa do que dentro de casa. Pode parecer loucura, mas não é. Com Viveiros nesse jogo de transição, com o time, entendendo que se expor é uma situação que não contribui em nada, então o time fica no bloquinho um pouquinho mais fechado, e bola no Viveiros, bola no Julimar, bola no Fernando, bola no Mendonça, o Zapelli entrando muito bem como esse lançador, né? Esse cara que pega a bola e já mira pra frente, sempre com passes muito precisos, quebrando linhas. Então, pro Atlético enfrentar Coritiba, Goiás e Remo fora de casa é uma grande notícia. E é uma péssima notícia para esses times. Porque, beleza, a gente ganhou do Remo, mas como Goiás e Coritiba tiraram pontos da gente no primeiro turno? Esses times tiraram ponto da gente no primeiro turno, fechadinho, jogando em transição contra a gente. Dando a bola pro Atlético, o Atlético se vira aí que eu vou me trancar. Agora com esses times precisando propor jogo e o Atlético sendo o time da transição, eu quero ver o que vai acontecer. E o Atlético tendo o melhor jogador do futebol brasileiro para jogar em transição, eu quero ver o que vai acontecer. O jogo contra o Remo, a mesma coisa, que a gente ganha do Remo no primeiro turno. Mas um Remo muito fechadinho também. O Remo vem sofrendo demais em jogos que ele precisa propor. O Remo vem sofrendo muitos jogos que ele precisa propor. Então, pro Atlético, esse contexto de reta final de confrontos diretos, ele é muito positivo. E aí você entra na questão da rivalidade, né? O Atlético ele tem total condição de caçar o Coritiba nessa disputa. O Atlético tem total condição de buscar o Goiás nessa disputa. De se colocar numa posição de não só briga pelo G4, mas briga pelo título. Chegar nas rodadas finais, já garantido. E desculpa, não tem como você ignorar uma disputa de Atlético-Coritiba de quem chega na frente. É importante. Se parecia uma disputa irreal, hoje essa disputa ela não é mais tão irreal. E ainda mais você tendo um confronto direto. Aí a gente vai ver o que separa Atlético e Coritiba hoje. Atlético 39 pontos, Coritiba 47 pontos. Lembrando que o confronto direto, caso o Atlético ganhe, diminui essa diferença para 5. 5 pontos na Série B, cara, é muito pouco. Ainda mais nessa inconstância que a gente tá vendo aí de vários times na competição. Vamos pegar esse recorte que eu separei aqui. Olha quantas derrotas o Goiás nos últimos jogos. Olha as derrotas do Novo Horizontino, olha as derrotas da Chapecoense. Times que já foram times sensação da competição, times que já foi colocado como times que já estavam na primeira divisão, não estão mais. E aí a gente entra em outra questão. O Atlético tem o melhor aproveitamento desse momento dos 7 primeiros colocados. Você tem um Criciúma que somou nos últimos 15 pontos, somou 11. O Atlético somou 13. Aí você vai ver o Coritiba. O Coritiba somou 8. Aí você vai ver o Goiás. O Goiás somou 4. O Atlético somou mais que o triplo dos pontos do Goiás nas últimas rodadas. E aí a gente vê quem chega quente pra essa reta final. É algo que eu conversei com vocês muito na temporada passada e eu volto a conversar esse ano.
Não dá pra você estar em grande fase o ano inteiro. Óbvio que não é pra você entrar na fase no momento da temporada pra você crescer em outro. Mas estar em boa fase no momento certo da temporada é muito grande. Estar em boa fase no momento certo da temporada é muito significativo. Mas muito significativo mesmo. Então, assim, o que eu gostaria de verdade é de tentar trazer pra vocês uma perspectiva que o Atlético chega quente nessa reta final, tem muito adversário oscilando, e o Atlético ele ainda tem o benefício de poder fazer o seu melhor jogo, que é esse jogo de transição fora de casa, em confrontos de suma importância. É óbvio que o desafio de manter essa fase é complicado. O Atlético ele volta a atrair olhares. Mas aí a gente entra numa questão em que deveria ter falado mais alto durante toda a competição. Ah, Thiago, mas que questão é essa? A questão da imposição técnica. O Atlético ele deveria ter conseguido se impor tecnicamente ao longo de todo o campeonato de maneira muito mais natural. Cenário que não aconteceu, eu entendo. Mas cenário que começa a acontecer. As individualidades do Atlético elas vêm falando mais alto no momento mais decisivo da competição. E aí eu falo do Viveiros. O que o Viveiros vem fazendo nessa reta final de competição é sacanagem. Aí eu falo do Zapelli crescendo, sendo fundamental na construção de jogo do Atlético. Aí eu falo do Julimar. O próprio Luiz Fernando, tá? O Luiz Fernando entrou bem nos últimos jogos. O Dudu, o Leozinho, Benavides. O que devia ter, assim, ter sido o resumo de toda a Série B do Atlético, ela começa a ganhar tração, ela começa a ganhar força no sentido de um Atlético que a partir de agora, no sentido de um Atlético que a partir desse momento, ele vê o campeonato se tornar óbvio pra ele. E o que é um campeonato óbvio pro Atlético? É um campeonato que as individualidades, elas tenham mais voz e que o Atlético ele possa se impor como o principal time da competição. Se debochou muito no sentido da Ferrari, né? E talvez naquele momento o Atlético nem fosse uma Ferrari. Mas que hoje o Atlético é um carrinho, porra, legal, tá? Um HRVzinho completo, 2025. Pô, eu acho que é, hein? Eu acho que é, hein? Sei não. Sei não. Enfim, rapaziada, tamo junto. É nóis. Quero agradecer por todo o apoio que vocês vêm dando pro canal, nos superchats, nos likes e tudo mais. E eu espero que essa reta final de temporada a gente possa ser muito feliz junto ainda. Valeu? Tamo junto. É nóis.